Olá, então, como prometido, vou começar os vídeos que eu já expliquei na minha primeira apresentação e vou fazer vídeos muito curtos e tinha explicado que vou colaborar na criação de um canal de televisão do YouTube que vai se chamar Human Art e foi criado por Aurélie Louve e ela pediu-me para aparecer de vez em quando e dentro deste âmbito vou aparecer e vou criar uma estrutura progressiva com vídeos curtos. Já tinha explicado que ia começar por aquilo que se chamava o nível 0 da dança duende. Para as pessoas que já conhecem a dança duende, sepa que houve muitas mudanças e então vou explicar como que reestruturarmos as coisas e para todas aquelas pessoas que não conhecem, não faz mal, porque de qualquer forma vocês não dependem de referências do passado, por isso simplesmente vão ouvir as explicações. Eu chamo-me Yuma Mudra, sou coreógrafa. A coreografia foi criada e manifestada por Michel Raji e em 2013 eu pedi ao Michel se eu podia utilizar a palavra coreografia para definir e para isto é mesmo perfeito para mim e ele deu uma autorização e trabalhamos juntos desde então. Vou então hoje explicar pouca coisa e mais dar a estrutura do futuro deste ciclo e vou sempre anunciar como é que vai ser estruturado, o que é que eu disse antes em vídeos precedentes e o que é que vão ser os vídeos seguintes. Sempre vou fazer 4 versões com 4 línguas do mesmo vídeo, ou seja, inglês, espanhol, português e francês. Isso é. Então, na primeira vídeo, que vai ser a próxima, e vai ser este é o número 1 e a próxima vai ser o número 2. O primeiro foi o número 0. Então, na próxima vou-vos contar mais em detalhe a minha história e como eu passei de um âmbito clássico da dança russa em direção a um trabalho muito mais vinculado à busca do que é o ser humano no seu âmago profundo e como é que a dança se torna um caminho da dança. E depois vou contar a criação da dança duende no quadro da minha história pessoal e como esta dança duende network é construída. E isso será já a terceira vídeo. A quarta vídeo é a expansão da dança duende a partir de 2010. Eu tive problemas de saúde que me obrigaram a deixar os alunos criar a rede por eles próprios. E isso aconteceu com uma certa anarquia, mais ou menos desordenado. E depois, como a chegada do Raji Korizov em 2013 e no festival em Serpa, esse trabalho que fizemos com ela do sopro e da coreografia introduziu-se na dança duende, que nos deu a motivação de criar a Universidade de Coreografia e agora a TLD, a Trance Lucid Dance, que é o nosso trabalho oficialmente chamado assim desde muito pouco tempo, desde agosto passado. Então vou repetir, vídeo 1 sobre a minha história, 2 criação da dança duende network, 3 o que é a dança duende network e o que é a filosofia, 4 é a história da expansão da network a partir de 2010 e como se estruturou esse network de forma anárquica. E depois a chegada do trabalho do sopro e da coreografia em 2013. E depois a Universidade da Coreografia e Translucid Dance para acabar este ciclo. E então é o primeiro ciclo de vídeos que vou for no Human Art. Então vou aproveitar que só falei agora 5 minutos e vou começar a contar um bocadinho a minha história.
Eu nasci em Paris, em França. Fui educada nos Estados Unidos até aos 8 anos e eu já dançava. Aos 3 anos eu tinha vocação para ser bailarina. Era muito claro essa vocação. E a minha mãe sempre me encorajou a continuar e deu-me forças. Eu não fui educada com meu pai e ela sempre me deu forças para isso. E eu dançava sempre, em todo lado, dançava em qualquer sítio que eu estava, dançava. E vivi coisas muito difíceis quando era nova, e não vou contar aqui, mas está no meu livro La Voix qui danse, em francês e em italiano, La Via che dansa. E este livro conta a história em detalhe. E cheguei na França e continuei a dançar. E aos 8 anos entrei numa escola de dança russa que se chamava Ballet Russo Irina Grebina, com uma companhia profissional de 40 artistas, músicos e bailarinas. Nesta época não havia espetáculos de fim de ano para as escolas, não existia. Isto vem dos Estados Unidos. E na França não se fazia isso, era mesmo profissional a sério. E eu tinha só 13 anos, mas eu já era crescida, tinha 1,72 m, então as pessoas pensavam que eu era adulto, que tinha 18, 20 anos. Então, depois, o meu percurso profissional foi muito caótico, porque eu muito rapidamente senti decepção pelo mundo profissional que eu encontrava. Porque eu, quando dançava sozinha desde sempre, sentia coisas profundas e que não encontrava no ambiente que existia no âmbito do mundo profissional, os ciúmes, a competitividade e a necessidade de sempre responder a critérios para o público e a técnica e muitas coisas que me pareciam completamente distrair-me da minha verdadeira busca e do meu caminho real. E eu não tive a sorte de encontrar alguém que me explicasse nada disso. A minha professora era maravilhosa, era uma grande maestra da dança académica russa, mas eu tinha um destino diferente eu ainda hoje tenho muita presença desta mulher maestra no meu coração, com muita gratidão. E, ao mesmo tempo, eu tive que encontrar por mim própria o meu próprio caminho desde muito nova. E isso passou por muitas diferentes situações, mas vamos a dizer que aos 20 anos entrei numa comunidade budista e trabalhava como benévola em muitos trabalhos diferentes. E deixei de dançar há alguns anos, porque no quadro dos retiros, e fiz muitos retiros em solitário, na floresta, na montanha, mas também em lugares na cidade, em casas. E no quadro do budismo tibetano, não é autorizado dançar e ouvir música, era proibido. Mas mais tarde eu pedi autorização e deram-me autorização, mas sem música. E foi muito útil, porque eu treinei muito no âmbito da minha prática espiritual e isto dava ao meu corpo a criação de um treino que era completamente diferente do que quando eu treinava para ser vista por outras pessoas. Mas eu estava mais a treinar o meu corpo a partir do momento de estar em comunicação com um certo mistério, uma vida interior, uma sensibilidade profunda que nós, quando dançamos, sentimos essa liberdade imensa, infinita e uma qualidade indestrutível da nossa mente, do nosso espírito. Então, no quadro dos retiros, eu sentia que o meu corpo se emprenhava muito desse estado de espírito da busca e da prática. E então, porque eu não dançava para mostrar? E eu comecei a perceber que eu tinha dentro de mim condicionamentos que estavam completamente enraizados no meu corpo, porque eu treinei desde muito nova e era muito difícil desfazer esses condicionamentos.
era muito difícil soltar. Então eu percebi que o estado mental e o gesto estão muito ligados quando repetimos o mesmo gesto. Então o estado de espírito no qual nos repetimos um movimento vai gravar esse estado de espírito no próprio movimento, qualquer coisa que nós façamos. E eu tinha a necessidade profunda de viver pela dança uma coisa muito profunda, genuína e autêntica. E então eu tinha que encontrar um caminho para desfazer esses automatismos. E então criei eu próprio o meu caminho, chamando Dança Duende. E oficialmente começou em 2004. Muita gente trabalhou comigo em Espanha, em Portugal, na Irlanda, na França, na Bélgica, sobretudo mais mulheres, porque eu nessa altura era mais conhecida pela dança cigana e pela dança oriental, porque eu, para ganhar dinheiro, eu fazia danças de animação durante muitos anos e eu, como era mais famosa, por isso as pessoas falavam que eu tinha uma boa qualidade de apresentação. E então havia muitos alunos e eu levava os alunos que ficavam comigo de como era interessante mergulhar numa busca interior muito mais do que se preocupar pela beleza e um objetivo de performance. Mais uma pessoa vai se treinar concentrando sobre um resultado futuro e estético, sobretudo com o espelho. E então, neste caso, o estado espiritual é dual, porque, neste caso, estou a pensar como é que eu vou ser mais tarde. E eu estou a tentar alcançar uma coisa que está fora de mim, então não me sinto livre. Mas, ao mesmo tempo, o que é muito particular no meu trabalho é que a mim interessa muito não rejeitar a técnica, mas, pelo contrário, que a técnica seja completamente misturada com a liberdade interior. Aprendemos a técnica e muitas possibilidades de dar consistências diferentes ao corpo e criatividade no espaço e no tempo, relação ao ritmo, ao tempo e a consciência do espaço. Nós podemos ser muito livres e, ao mesmo tempo, apoiar-nos numa estrutura espaço-temporal e física que se torna muito profissional e precisa e exigente. Isso permite, pouco a pouco, de liberar as emoções para que as emoções deixem de ser um véu e deixam de fazer com que nós não estejamos conscientes da nossa natureza mais profunda do que as próprias emoções, e as emoções se transformam mais numa energia para motivar a dança e dar força. Então, a próxima vez vou-lhe falar mais coisas sobre a história, mas sobretudo como é que se criou a dança duende e como é que esta escola apoia-se numa filosofia concreta e quais são as possibilidades com a dança duende de utilizar a dança, mesmo que tenhas outra atividade, porque a dança pode ser uma maneira de aprender a dançar a vida e viver as ações e os gestos do cotidiano. Então, um beijinho. Adeus. Um vídeo de 3 minutos.